Você entrando na exposição, nós vamos fazer a exposição junto com vocês, telespectador do L'Echaim, junto com a coordenadora e organizadora, com a Anitta Pincus, que é da equipe, e que traz também aquele grande legado dos sobreviventes que nós já conversamos. Lembrando vocês que a exposição vai até dia 4 de julho, então vocês se programem, por favor. Reflexões por um mundo mais tolerante. Eu acho que esse é o grande mote do Shoah para todas as pessoas que estão aqui. Então, quando você entra na exposição, você já tem brochuras explicativas, material educativo para as escolas principalmente, né, Miriam? Exatamente. Esse é um livreto explicativo para professores, para depois trabalharem o tema com seus alunos nas escolas. Depois da visita. E temos um folheto, um folder, que direciona toda a exposição. Orienta a exposição. Então, olha, acompanhando junto aqui, eu acho que isso é uma coisa importante. Vem cá, Miriam. Isso é uma coisa importante que a gente vai ver durante toda a exposição. Então, quando ela foi idealizada pelos jovens uruguaios, eles trouxeram essa ideia de personalizar a história de 3 Anas, a Anne Frank, que todos conhecem, Hannah Bratt, e a Anita Bly, que é a Ana brasileira. E essa história vai sendo contada ao longo de toda a parte histórica, como é que elas estavam naquele momento, que dificuldades que elas enfrentaram, e a sobrevivente, a Ana Bly, que já esteve conosco na abertura da exposição. Teve aqui na exposição. Que honra. E ela ficou muito emocionada? A família, foi algo assim, até o contato preliminar, ela nunca tinha se exposto, como a Anitta falou, vários sobreviventes têm essa dificuldade, foi a primeira vez e a história dela está aqui para toda... Ela não faz parte do depoimento? Ela foi entrevistada, só que ela não lembra mais. Eu entrevistei ela em 96. Ela não se lembrava? Ela não lembrava. Eu falei com ela, você lembra? Não, não lembro. Bom, tudo bem. Então nós pegamos justamente o depoimento dela e fizemos a edição. Aqui então é legal porque as Anas, você fica mostrando na história o tempo passando com a vida delas, né? Eu acho que é interessante isso. São personagens da exposição. O fio condutor, porque conforme aparecem os fatos históricos, há relato o que aconteceu para elas nessa época, onde elas estavam, em que situação, tudo mais. E dá uma vida também na exposição, né? Você tira só números, documentos e tal. Então, esse primeiro corredor é antes da guerra, né? Que vocês estão vendo imagens aí. Então, nós vamos parar lá nas Anas desse primeiro corredor para passar para a próxima etapa. Vamos lá? Pois não, então vamos recapitular, Miriam. Aqui a gente tem o final do corredor com as Anas, certo? Aqui as datas de nascimento da Anne Frank, Hannah Brad, aqui, certo? Em família, na escola, como elas estavam felizes nessa época ainda, antes de... Sem problemas ainda. E esse corredor mostra exatamente... A nossa Anne Bly. Anita Bly, na verdade, Anne é o apelido. E vai contando, junto com a história, acompanhando como é que elas estavam agora nos anos 30, né, no início dos anos 30. Então, esse corredor então é antes da guerra, quando tudo... formação do partido. Estavam se formando o partido nazista. Tem aqui um filme do Hitler. Aqui começa a queima dos livros, que já é um grande acontecimento importante. Agora, isso aqui é importante também, Miriam. Para pensar. Para pensar. A exposição inteira ela vai fazendo as pessoas refletirem sobre o tema da época e nos dias de hoje. O que é queimar o livro? O que significa isso? Eliminar a história de um povo. Tudo isso faz o aluno, a pessoa que está participando, refletir. Nem que ele não vá em todos para pensar, mas sai daqui com alguma mensagem, pensando em alguma coisa. Eu achei importante você pontuar isso também. Depois que a pessoa vê o corredor, vê o assunto, para pensar, e aqui as questões que abordam o estágio que ele visitou, né? E aqui, importantíssimo, que foi, eu acho que o começo de alguma coisa não vai dar certo, né? A queima de livros. Porque livros é o registro, a história, o documento de um povo, é o documento de um legado que a gente tem.
a queima de livros já foi um fato pesado, né? Pesado. E aí justamente já vai entrando nessa parte a segregação dos judeus, a colocação dos judeus em guetos. Essa área aqui é mostrando os guetos. Importante aqui, eu acho que o maior evento aqui é a Noite dos Cristais, né? Isso, a Noite dos Cristais, que foi já realmente o início dessa fase negra, as sinagogas quebradas, os lojas, estabelecimentos, como a Anitta estava contando, lojas pichadas. Deus já indo para campos de concentração. Exatamente, naquela época eles pegaram só os homens e foram 90 mil entre Alemanha e Áustria. Foram levados para o campo. O primeiro campo foi Buchenwald. Mas não foi a família, pegaram só os homens? Só os homens. E a família continuou na casa? Na casa, isso foi no começo. Né? Isso foi uma maneira de amedrontar e acharam que com isso eles conseguiriam se livrar dos judeus. Porque o que eles queriam no início era deixar a Alemanha Judenrein, limpa de judeus. E eles conseguiram, porque logo depois eles ainda permitiram a imigração. É isso que eu ia perguntar. Ainda podia sair de lá? Podia. Ainda podia, se conseguisse visto, porque o mundo todo se fechou e também não aceitou judeus. Inclusive o nosso Brasil. Inclusive o nosso Brasil, exatamente. É que foi o que citamos, o Brasil está aqui, né? A exposição não esqueceu de nada. Nada. Brasil é importante. Todo o povo brasileiro e ver o que acontecia nessa época na Alemanha, como foi a época do Luiz Carlos Prestes, a história da Olga Bernardes. É a Olga, né? É a Olga. Como o Brasil participou, como é que o Brasil entrou na guerra. Isso tudo está bem explicadinho ao longo da exposição. Nas nossas escolas, o Brasil, ele não comenta muito essa posição do Brasil na época do nazismo. Pelo contrário, só mostra a partir do momento que o Brasil virou aliado, né? Exatamente. Mas bons professores devem contar essa história e eu acho bom a gente deixar isso também para as pessoas virem para cá conhecer, né? Tá certo. Nós vamos passar o filme Olga no dia 23 de junho, porque toda quarta-feira nós estamos tendo atividades complementares. E no dia 23 vai ser Olga e vamos ter um debatedor que vai conduzir uma discussão, eu espero. Aliás, bem lembrado, isso aí eu já estava me esquecendo, e não pode, porque numa exposição desse porte, com tanto detalhe, tão detalhadamente, apaixonantemente pensada, eu não podia esquecer. A exposição tem atividades paralelas, isso é muito importante. Então, vocês que vão vir ou estão interessados na exposição e saber o que tem como opção de mostra paralela, mostrashoah.com.br, você encontra todas as atividades. Nós vamos sair agora dessa área que a gente já visitou, vamos para outra parte. Enquanto isso, você fica com a Glorinha Cohen, com algumas novidades da nossa comunidade. A gente volta aqui na exposição do Shoah. Vamos lá.